Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, família. Graça e paz. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo, lá no Salmo de número 51. Salmo 51. Vamos ver o versículo 1 e 2. Salmo 51, versículo 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Hoje é domingo, tempo de cultuarmos a Deus. Eu gosto às vezes de marcar, de ressaltar de que não é mais um domingo, de que não é mais um culto. Porque às vezes a gente chega para aproveitar esse momento e chega com essa impressão: vamos lá, é mais um domingo, é mais um culto. Então sempre tem algum detalhe que a gente pode prestar atenção e que nos faz perceber que não é mais um domingo. Hoje é dia 20 de setembro de 2020, E esse dia só acontece uma vez, e esse momento aqui também, Só vai acontecer, com tudo que foi preparado para hoje, exatamente dessa forma, só vai acontecer hoje. Algumas pessoas estão assistindo em casa agora, outras talvez vão ver depois, e eu comparo talvez esse momento a um filme, Eu não sei você, mas eu gosto de às vezes assistir um filme, e eu vejo mais de uma vez. E mesmo já sabendo o filme, para mim eu gosto e sempre consigo perceber alguma coisa diferente, num detalhe da cena, na história. Eu nunca vejo da mesma forma que eu vi a primeira vez. E é assim também nesse culto. Talvez você pode participar desse culto aqui nessa noite e querer assistir de novo em outro momento. Não vai ser igual, vai ser diferente. Então esse culto, esse momento é único e nós precisamos saber aproveitar. O salmo que acabamos de ler é um salmo em que Davi tem a sua atenção, Natan foi diante de Davi e chamou a atenção dele, por ter adulterado ali com Batsebe, ter tramado ali toda uma situação que foi um pecado na vida, foi uma falha na vida de Davi. E Davi soube perceber naquele momento que ele estava em pecado, que ele precisava pedir perdão, que ele precisava aproveitar aquele momento e se voltar para Deus. E nós também precisamos fazer isso nessa noite. Nem sempre eu faço, mas eu quero, antes de começar esse culto, fazer uma oração de confissão para a gente colocar as nossas vidas diante de Deus, pedir a Ele perdão pelos nossos pecados e saber aproveitar esse momento, Eu usei exemplo de um filme, mas um culto não se compara com o filme, nem Deus e tudo aquilo que Ele tem para nos ensinar e nos ministrar. É incomparável, As formas que a gente pode perceber Deus através dos louvores, através da palavra, de cada pessoa que está aqui, em cada momento, e que a gente saiba aproveitar. Então vamos orar, se coloque de pé nesse momento, vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e pedir a Ele que nos dê a condição de aproveitar esse momento. Deus, nós abrimos o nosso coração diante de Ti nesse momento e reconhecemos que somos falhos, que temos pecado e que precisamos, Deus, do Teu toque, precisamos do Teu perdão nesse momento. Talvez algumas pessoas não estão com a sua atenção totalmente aqui nesse momento, nesse culto. Deus, perdoa-nos, nos direciona, que a gente consiga sentir o Seu toque e aproveitar esse tempo de culto. Deus, que a gente saiba aproveitar esse momento. Derrama sobre as nossas vidas do sangue precioso de Cristo Jesus, nos perdoa dos nossos pecados e que o nosso coração, a nossa mente esteja voltado para o Senhor, para os louvores, para a palavra, para tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Que a gente saiba perceber e aproveitar cada detalhe nessa noite. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero ser como
Obrigado, Pai, por mais uma noite na Tua presença, Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém.
quero ler um versículo que está lá em Atos, capítulo 20, verso 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Atos, capítulo 20, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Quem aqui não gosta de receber um presente, de receber uma ajuda, né? De receber alguma coisa que é boa, que a gente está precisando? Todos nós gostamos de receber presente. E esse versículo aqui, ele fala assim, que sabe aquela felicidade que a gente sente a receber esse presente? Fala assim que é possível a pessoa que está dando esse presente, né, ser ainda mais feliz. E isso é sobre oferta, né? Quando a gente oferta, sempre a Bíblia fala da gente fazer isso com alegria, mas isso é também em todas as coisas. Lembra quando eu comecei o culto falando que hoje não é mais um domingo? Sempre tem um detalhe, alguma coisa especial que a gente pode se alegrar, o que Deus preparou para mim e para você, né? Então eu penso assim na nossa vida. Você separou o seu tempo para estar aqui, para ofertar ao Senhor, e isso é algo que tem que te gerar alegria no seu coração. Quando a gente separa o nosso tempo para estar na casa de Deus, quando pessoas, né, dedicam do seu tempo para estar aqui conduzindo o louvor, estar lá projetando a letra, pessoas que vão ministrar, né? A gente está fazendo algo e isso tem que gerar uma alegria maior, né, no meu e no seu coração. Eu não sei se você tem a intenção de entregar a Deus seu dízimo, sua oferta. Se você tiver, faça isso com alegria. Se você não veio com essa intenção, tenha alegria de ter ofertado o seu tempo, tenha alegria, né, de ter dedicado a Deus o louvor, a adoração que a gente cantou junto, mas a gente não pode deixar de experimentar e de viver essa alegria. Então eu quero orar com você, você que vai entregar a Deus o seu dízimo, você que vai entregar a Deus a sua oferta, você que quer dirigir a Deus uma oração de gratidão, de agradecimento por algo que Ele tem feito na sua vida. Todos nós temos motivos para agradecer, e às vezes eu também gosto de dizer, se você não vai dizimar, não vai ofertar, aproveite essa oportunidade de orar para agradecer por algo que Deus derramou na sua vida, né, por uma bênção que você percebe. Pai, nós te agradecemos pela disposição do teu povo em dizimar, em ofertar. Nos dá mesmo sempre alegria, né? Que isso seja algo natural, voluntário, um propósito de cada um, de cada uma, e que a gente faça isso com alegria. Deus, nos dá a capacidade de agradecer ao Senhor, agradecer por esse culto, pelos louvores, pela oportunidade de passar esse tempo na sua casa, Deus, e que nós sempre tenhamos, né, esse coração alegre, esse coração agradecido, Deus, que o teu Santo Espírito ministre nessas coisas nas nossas vidas, porque é disso que precisamos. Pai, essa é a nossa oração. Abençoa os dízimos, as ofertas, dá sabedoria, Deus, para esta igreja administrar esses recursos, em nome de Jesus, amém. Se você tem um desejo, pode se dirigir aqui à frente e entregar seu dízimo, sua oferta. Eu quero aqui, né, mencionar o dia de ontem. Ontem aqui na igreja a gente teve um momento, né, com os nossos jovens, juvenis, né, foi uma tarde gostosa para a gente praticar alguns jogos ali, se divertir, se conhecer, conversar. Foi um tempo gostoso. Eu agradeço as pessoas que puderam vir, né, que participaram e contribuíram de alguma forma para que aquele momento acontecesse, né? Isso é ser igreja, isso é um tempo de comunhão, é um tempo que é bênção e que nós precisamos sim viver momentos semelhantes. E quero dar um aviso, né? No próximo sábado a gente vai ter, a partir das 3 horas, está tendo um jiu-jitsu aqui na igreja com as crianças. Então, a gente fala com as crianças porque veio mais crianças, mas pode vir os maiores também, pode participar se quiser.
é o nosso irmão Reginaldo, líder do Ministério Infantil. Então a gente vem, abre o espaço aqui no banco, ele traz lá o tatame dele, monta aí, e ele sempre pensa nos exercícios para fazer meio à distância, usando máscara, tomando todos os cuidados, e também tem sido, né, um tempo gostoso de alegria e comunhão. Se você tiver o desejo, fica o convite, né, para esse próximo sábado, às 3 horas, vai ter um jiu-jitsu aqui na igreja, e quem tiver o desejo pode vir e participar. E tem mais um último aviso, eu vou pedir para o pregador da noite já vir, ele dá o aviso e já emenda na mensagem, que é o Reginaldo. Boa noite, graça e paz, amém? O último aviso aí, como o pastor diz, sábado que vem a gente tem mais uma ministração para casais, para família, e a partir do próximo sábado a gente volta a ter ministração aqui na igreja e também pelas redes sociais. Você que não puder vir, você pode acompanhar pelas redes sociais, e quem puder estar presente, a gente espera por vocês. Amém? Vamos estar fechando nossos olhos. Eu quero estar orando para a gente estar iniciando nossa mensagem dessa noite. O Pai amado, Pai querido, te agradecemos por mais essa noite, mais por esse momento aqui, Pai, onde o Senhor nos traz, vem nos trazer mais uma mensagem direcionada ao nosso coração, e que essas palavras, Pai, venham encontrar terra fértil, onde ela vem cair e vem gerar frutos. Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama a sua bênção sobre nossas vidas aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema da nossa noite, do culto, é vencendo a angústia. A gente aí, conforme o pastor já vem falando, já vem ministrando, setembro tem uma campanha mundial, que é a campanha Setembro Amarelo. É uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. É algo que vem crescendo, isso no mundo todo. No Brasil, essa estatística é de assustar. Ela é em torno de 800 mil suicídios por ano. É um número muito alto. E ainda assusta mais ainda que esses números são maiores, o suicídio é maior do que o homicídio. Então, há pessoas que mais tiram a própria vida do que outras que tiram, homicidas. Então, é muito sério, né? E a principal causa de suicídio é a depressão. É uma doença da alma, né? Depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, é muito sério. Então isso precisa ser levado muito a sério, principalmente a família, né? Que está dentro de casa, que observa, que sabe que alguém está sofrendo com depressão, com algum transtorno emocional. Ela precisa de ajuda, ela precisa estar acompanhada, né? Isso é muito sério e é perigoso. A Bíblia, ela fala, a gente não vai ver na Bíblia a menção da palavra depressão, mas a gente vai ouvir, e muitas vezes, a palavra angústia, forte aflição. A gente vai ouvir inquietude, né? Coração, o peito inquieto, a alma inquieta, a alma aprisionada. A gente vai ouvir também pavor, né? Pavor, forte tristeza. Então vai ouvir várias situações assim, mas o principal é angústia, né? Angústia. A gente vai ouvir várias situações. E quando a gente fala em depressão, infelizmente, muitas pessoas não entendem. A depressão é algo tão complexo que até a medicina, até os especialistas, psiquiatra, psicólogo, têm dificuldade em diagnosticar a depressão, né? E infelizmente, muitas pessoas acabam julgando, né, outra pessoa, aquela pessoa que está sofrendo de depressão, algum transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Muitos rotulam, não, isso é pecado, isso é consequência, isso é aquilo. Infelizmente, acontece muito julgamento, né? E a angústia, né?
depressão, transtorno de ansiedade, todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a essa doença da alma, a essa doença emocional. Então a gente precisa respeitar muito, né? Respeitar as pessoas que estão passando por esse momento. A gente vai ver alguns exemplos aqui na Bíblia e a gente vai perceber o quê? Que depressão, transtornos emocionais, né? Essa doença que dói, que a pessoa que sente essa dor, ela sofre, e é só ela que sabe falar que dor é essa, né? A gente vai ver que homens de fé na Bíblia, homens segundo o coração de Deus, pessoas com fé, pessoas tementes a Deus, sofriam desse mal, sofreram de forte angústia, de forte agonia. Então é um mal que ele atinge tanto aquele que tem fé, aquele que crê, que anda com Deus, anda próximo, até aquele que não anda, que anda distante. Então a gente vai ver, vou mostrar alguns exemplos na Bíblia. Eu peguei aqui 4 exemplos. Um desses exemplos que teve um momento de quadro depressivo foi Moisés. Moisés teve um quadro depressivo que ele foi para Deus pedindo a morte. Ele foi pedindo para Deus que tirasse a vida dele. Por quê? Ele estava o quê? Cansado, esgotado fisicamente e principalmente emocionalmente. Aquilo sobrecarregou tanto o seu emocional, né, que gerou o que? Angústia, forte angústia, né, ansiedade, depressão, que ele desejou o que? Que a vida dele fosse tirada. Então isso é o que? É um momento, né, um homem de Deus, um homem que andava com Deus, que estava ali e obedecia a Deus, né? E essa atitude, essa conversa com Deus, Deus orientou Moisés: o que você precisa, vamos dizer, é dividir o teu fardo. Consiga 70 homens e você divide o teu trabalho, né? Então Moisés, o que? Ele estava sobrecarregado, e sobrecarregado de tarefas, de trabalho, pressão. A gente carrega muitas vezes fardos que não é necessário carregarmos sozinho. Então Moisés foi orientado o que? A descansar, né? Recebeu essa orientação de Deus e dividir o seu trabalho. Outro que sofreu de forte angústia, até o pastor ministrou já esse mês através desse personagem, foi acho que no primeiro domingo do mês, Elias, profeta Elias. A história desse homem é muito interessante, que ele também, a gente vê uma passagem ali de forte angústia. Ele chega no momento de pedir também a Deus a morte dele, a morte. E o que é muito interessante é o que? No seu auge espiritual, um momento onde ele venceu os profetas de Baal, né? Onde o povo de Israel estava sendo confundido por esses profetas, por por más condutas. Ele destruiu, né? E fora a história de Elias, né? Fez parar de chover 3 anos, depois voltou a fazer chover, ressuscitou, parece que sobrinho de uma viúva, e aí teve vários e vários feitos. Então Elias era um homem bem sucedido espiritualmente. Ele falou assim: olha só, e esse mal atingiu ele também. Você já viu? Você pode ter acontecido com você. Você está passando por depressão, ansiedade, alguma tristeza profunda, angústia, e alguém chega e pergunta para você: mas o porquê que você está assim? Né? Que mal que tem? O que aconteceu na sua vida? Por que você está triste? Por que tamanha angústia? E a pessoa fala: não sei, eu não sei o porquê que eu estou assim, eu não sei por causa desse sentimento. Isso é normal, isso faz parte, isso acontece. É a mesma coisa com Elias. Depois de tanto sucesso, e você sabe, tudo tem um gatilho. Com Moisés lá, qual que foi o gatilho dele desejar a morte, chegar até Deus? O povo estava reclamando porque estava comendo só maná, e o povo queria carne. Então ele foi chorando para Deus e falou: eu não aguento mais, o povo só reclama. Mas não foi só por causa disso que ele gerou toda essa angústia, não, porque já vinha o quê? Carregando aquela carga, aquele peso, e a reclamação do povo por carne foi apenas
um gatilho. Elias, houve um gatilho também que disparou essa angústia nele. Foi o que? Depois que Acabe, o rei de Israel, falou com a sua esposa Jezabel do que Elias tinha feito, acabou com os profetas, né? E ela manda mensageiros até Elias, avisando que ia matar ele por tudo que ele fez, né? Mandou mensageiros, e Elias fica apavorado com essa notícia. Mas se a gente olha a história de Elias, tudo que ele passou, enfrentou esses profetas, né? Forte, firme, e somente com essa ameaça de Jezabel estourou angústia em Elias. Então já vinha o que? Já vinha carregando, já vinha com aquela carga, com aquele peso. E Elias, ele preferiu o que? Fugir para o deserto. A história diz que é debaixo de uma árvore, ora a Deus e pede para morrer. Pede, chora, se lamenta, diz que ele não é tão bom quanto foi os pais. E nisso Deus faz com que ele dorme, consola e depois o alimenta. Então Elias estava precisando o quê? De descanso, de se alimentar, né? Mas olha só como que a angústia, como que a depressão muitas vezes se instala sem a gente perceber, e a gente precisa ter muito cuidado, e pegar esse exemplo de Moisés e Elias, buscar a Deus. Primeiro momento, busca a Deus. E um terceiro homem, que aí eu já vi várias passagens na Bíblia, é Davi. Até lá em Salmos 42:3 a palavra diz assim: choro dia e noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre me perguntando: onde está o teu Deus? Já aconteceu com você? E você está passando essa angústia, está passando esse momento de dor, que só você sabe essa dor, mas ninguém, e vim te perguntar e te confrontar: ué, mas cadê Deus? Você vai na igreja, você ora, você lê a Bíblia, você tem ministério, você é líder de ministério, você é isso e aquilo, e está dessa forma? E está com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão? Então não se espante, não se amedronte com essas ameaças, porque olha assim, Davi, se aconteceu com Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus, né? E Davi, vários momentos ele passa momento de angústia. Em Salmo 43:5a a palavra fala assim, ó: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? É Davi o que? Indo até Deus, falando o que? Da alma. A alma é o que? Né? É a doença da alma, é a ansiedade, é a depressão, é a angústia, é a tristeza profunda. Aí tem um último exemplo que eu quero entrar, no último e no mais importante deles, tão importante quanto os outros, mas a pessoa é mais importante. Essa pessoa, né, também teve um quadro depressivo. Ela esteve com extrema dor na alma, com pensamentos de morte, muito angustiado, extrema aflição, tomado de pavor e medo. Essa pessoa viveu isso. E ela, em extrema agonia, ela chegou a suar gotas de sangue, né? Quem que é essa pessoa, né, que chegou a suar gotas de sangue com tamanha angústia? Vamos ler o texto lá em Marcos 14, versículo 32, 41. Marcos capítulo 14, versículo 32 ao 41. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tu te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes?
não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aí Lucas, capítulo 22, 44, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então a passagem diz aqui o quê? Que Jesus sofreu muita dor, muita angústia, né? ao extremo que chegou a suar gotas de sangue, né? A medicina tem um nome que fala hematidrose. Segundo a medicina, esse fenômeno é chamado de hematidrose. Isso acontece o que? Vasos sanguíneos, né? Nessa alta agonia, alta angústia, dor, pavor emocional, ela se rompe, mistura o suor, e aí ela acontece da pessoa suar sangue. Então aqui mostra o que? A dor que Jesus estava sentindo naquele momento, a angústia, a dor, né? Então aí a gente olha o que? Que a angústia não escolhe, ninguém está livre de passar. Angústia, ansiedade, depressão, né? Ter momentos de quadro depressivo, todos nós estamos sujeitos, né? E aqui a gente tem um exemplo que a gente pode seguir de Jesus. Se você está nesse momento, está passando por essa luta, essa dor, a dor da aflição, da ansiedade, né? da angústia, da tristeza profunda, né? Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, né? Depressão, né? A gente pode o quê? Se espelhar em Jesus, porque Jesus, eu vejo essa grande luta das pessoas que sofrem de depressão, né? Que sofrem dessa angústia, né? É o quê? Que as pessoas que estão à volta, elas nem imaginam o tamanho da dor que essa pessoa está sentindo naquele momento. As pessoas do lado, mas por que você está desse jeito, né? Você tem uma vida boa, você tem um casamento abençoado, você tem um trabalho, você está bem financeiramente, então por que você está assim? Então as pessoas à nossa volta, elas querem achar um motivo por causa daquela dor, daquela tristeza. Então acaba sendo muito doloroso para quem está passando por esse momento, né? E Jesus, ele vem nos orientar aqui, né? Muito importante isso, como a gente vencer esse momento, como a gente vencer esse momento de angústia, né? De ansiedade, né? Como vender esse momento depressivo na nossa vida, como a gente pode fazer isso? Eu vou passar para você 4 passos importantes, né? Que Jesus teve aqui, que a gente, né? Você que está sofrendo, né? Esse mal, dessa dor na sua alma, dessa angústia, que você pratique esses passos, coloque esses passos em prática. O primeiro passo que a gente observa no texto lá é o que? Jesus se retirou para orar, né? Então a gente precisa o que? Se retirar para orar. A gente precisa buscar primeiramente ajuda em Deus, né? A gente vê o exemplo ali de Moisés, de Elias, de Davi. A gente vê o que? Eles correndo até quem? Até Deus. Então nós, nesse momento, a gente precisa fazer isso, precisa recorrer a Deus. E Paulo, lá em Filipenses, ele lembra-nos novamente lá, Filipenses 4, 6 ao 7, fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem está sofrendo dessa dor, o que a pessoa quer? Ela quer que arranque aquilo ali, né?
que arranca aquela dor, ela quer deixar de sentir aquela dor, aquele sofrimento. Então pede, né? Coloca diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então este é o primeiro passo, né? Ore, busque estar com Deus. E assim, e é muito interessante, porque também muitas vezes acontece, a pessoa está em estado depressivo, pode acontecer muito o que? De autopiedade, né? De sentir dó de si mesmo, e aí fica com que o outro vê a tua dor, que o outro se sensibilize e que chegue até você, né? Não deixe isso acontecer. Jesus, quando entrava nas cidades, várias pessoas aguardando Jesus, várias pessoas querendo cura, querendo ser curado. Mas quem que era curado? Ele curava todos? Não, ele curava quem que chegava nele. E não era só chegar, era chegar e ele perguntava: o que você quer, né? Então é preciso o quê? Se levantar e orar, se levantar, vir à igreja, se levantar, participar de eventos, tem aí ministração para casais, família. O casamento está difícil, está com dificuldades de relacionamento, então tem que buscar ir atrás, né? Orar e ir atrás, pedir, né? Levante-se, força e vai até o Pai. Aí você fala: mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou orando, e mesmo assim, né? Tá bom, esse foi o primeiro passo, né? Se você está orando, você está buscando, tem o segundo passo. O segundo passo é o quê? Faça como Jesus fez. Ele não se isolou. Não se isole. Esse é um segundo passo muito importante para quem está em depressão, que está com transtornos emocionais. Não se isole. Jesus, ele estava com todos os seus discípulos e pediu para eles esperarem ali, e chamou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para que o acompanhasse, para que estivesse com Jesus. E olha que interessante, a gente olhar outras passagens de Jesus, ele saindo para orar, como ele era de costume, ele saía, e em nenhum momento, eu não me recordo, nenhum momento dele chamar os discípulos para ir orar junto com ele. E nesse momento, um momento que de angústia, um momento que Jesus estava com pavor, com medo, ele não quis ir sozinho, né? Ele chamou os discípulos: não, venham comigo, vigiai, né? Então isso é muito importante. E infelizmente, quando a pessoa está nesse quadro de depressão, ansiedade, angústia, ela quer o quê? Se isolar. Quando a pessoa está nesse quadro, ela quer ficar sozinha. O que ela não quer é ter relacionamento social. Ela quer sair fora, ela quer estar sozinha, isolada. E isso não pode, isso é um perigo, né? Se você tem pessoas que estão nesse quadro, né? Gruda nessa pessoa, né? Esteja sempre perto dela, como Jesus fez. Jesus chamou os 3 mais próximos dele para perto dele. Não fique só, não se isole, né? É muito importante, é preciso, né? Se você, né, vem atrás do pastor, vem atrás da Patrícia, vem atrás do teu líder, vem atrás de quem estiver perto de você, mas não fique só. O teu esposo, a tua esposa, ou o teu pai, a tua mãe, ou um amigo, uma amiga, quem você tiver liberdade, quem você tiver intimidade, quem você tiver confiança, mas não fique só, né? Aí você fala: mas eu estou orando, eu tenho pessoas perto de mim, mas mesmo assim está difícil. Mesmo assim, tem o terceiro passo de Jesus. Jesus, ele trouxe os seus amigos e ele foi diante de Deus, e ali ele fez o que? Desabafou, orou e implorou ajuda a Deus, né? Então a gente precisa o que? Terceiro passo, desabafar. A gente precisa chamar essas pessoas perto de nós e a gente precisa falar, vomitar, chorar, né? A gente precisa, é necessário, e Jesus nos mostra esse exemplo, né? E também aquilo, se for preciso, ajuda profissional, psiquiatra, psicólogo, busque ajuda, né? Eu tive um momento da minha vida
que eu passei por luta, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, e eu fiz esses processos buscando, com a ajuda do meu líder de célula, ajuda da minha esposa, ajuda dos meus pais, das pessoas que estavam ao meu lado, mas porque eu fui atrás, eu pedi ajuda, né? Chegou num momento que eu precisava de ajuda, e eu fiz 6 meses de tratamento psiquiátrico, tomando remédio, e 2 anos com psicólogo, né? Mas por quê? Eu aceitei ajuda, eu fui atrás. Então, muitos sofrem, estão sofrendo, porque não pede ajuda, não desabafa, e aquilo só vai embolando, vai crescendo, vai se tornando pesado, né? Então, 3º passo, desabafe com quem você confia, né? Desabafe, chore e peça ajuda, né? A gente tem aí os líderes de célula, ou se não, na própria casa, na própria família. Muitas vezes nesse momento a família é mais difícil de entender, muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional, ajuda de fora, e para isso que tem psiquiatra, psicólogo. Psiquiatra não é só louco que vai, é quem está com problema emocional, né? Então procure, né? Tem aí, é para isso, né? Psiquiatra, psicólogo. Não desanime, né? Porque Jesus pediu ajuda para os seus discípulos ali, né? Olha só, Jesus, ele pede: ore comigo, vigiai. Jesus vai e volta, eles estão dormindo. Jesus vai orar, volta, eles estão dormindo. Jesus vai, volta, e ele está dormindo. E algo que pode acontecer, né? A gente busca Deus, a gente busca não se isolar, busca ajuda, pessoas, e ainda pode acontecer o quê? A pessoa que você buscou ajuda, ela não entender a tua dor, ela não conseguir sentir o que você está sentindo. E nós, pessoas, nós somos falhos, nós decepcionamos pessoas, e pessoas nos decepcionam, nos frustram. Então, olha ali, Jesus naquela dor, naquela frustração, angústia, ele não pôde contar com os teus 3 discípulos. A dor que Jesus estava, os seus discípulos estavam sentindo a dor de Jesus? Nem um pouco, né? Então isso, quando vier a acontecer, não se frustre com pessoas, não se decepcione. Você não está sozinho. Lucas 22:43 fala assim, ó: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, né? Apareceu-lhe um anjo que o confortava. Eu li aqui, tem Marcos, Lucas, peguei um pouco de cada, mas existe o que ali? As 3 visões de Mateus, de Marcos, de Lucas. Então, se você quiser ler, você vai ver que cada um tem uma visão. E ali, Deus vendo o quê? Que Jesus estava sozinho ali, né? E quem que ele envia? Ele envia um anjo, né? Onde muitas vezes a gente está esperando uma força, um consolo de um amigo, um consolo de alguém, às vezes um consolo do pastor, do nosso líder, ou daquela pessoa. A gente deposita aquelas fichas naquela pessoa, a hora que ela vem, não é aquilo que a gente estava esperando, e a gente se decepciona. O verdadeiro consolo, a verdadeira força que a gente precisa e necessita, vai vir dos céus, vai vir de Deus. Até interessante, lá no final do texto, a palavra de Deus, ele diz assim: Jesus, né? Basta, chegou a hora, basta. Quer dizer, é um momento que ele se levanta, é um momento que depois desse conforto, desse consolo, Jesus se levanta. Acorda que se levanta e vai lá e chuta os discípulos: acorda, vamos, né? Mas por quê? O consolo, a força veio de cima. Depois, isso você sabe por quê? O consolo e a força vêm de cima, porque Deus, ele é o único que sabe realmente da nossa dor, e é o que único já sentiu a nossa dor, e ele sente a nossa dor com a gente, ele chora junto conosco. Então esse consolo, essa força real,
vai vir dele. É lógico, as pessoas vão nos ajudar, é importante estar perto de pessoas. Jesus usa pessoas para nos socorrer, nos abençoar, mas a gente tem que esperar, mas em primeiro lugar é de Deus. E o quarto e último passo é: nunca desista, nunca desista. Faça esses passos, né? Ore, não se isole, desabafe, chore. Se não volta o processo e não saia, não fuja desse processo, né? E nunca desista, persevere, persista. O corpo de Jesus ali, a carne de Jesus queria desistir, né? A carne de Jesus, a alma de Jesus estava pedindo a morte ali, estava pedindo: Pai, me leva, né? Acaba com tudo isso, né? Então a gente vai ter momentos que a gente quer desistir, mas não desista, lute, né? As provações da nossa vida, ela vai vir, né? Mas a gente tem que olhar para as provações pelo lado bom. Quando a gente faz uma prova, as provas que a gente fez na nossa vida, seja na faculdade, seja prova de carteira de habilitação, e é tudo para quê? Tudo para a gente passar de fase, para a gente mudar, né? Na escola, a hora que tem ali entrega de trabalho, provas, se a gente não faz prova, a gente fica lá. Então é preciso o quê? A gente passar por essas provas, né? Deus com certeza chora junto com você em sua dor, mas Ele sabe onde tudo isso vai te levar, né? Jesus se manteve firme ali, com fé em Deus, porque Ele sabia aonde Ele estaria, e Deus sabia aonde Ele queria levar Jesus, né? Jesus glorificado logo à frente. E a mesma coisa cada um de nós, cada um de você que está passando por essa luta, essa angústia, essa aflição. Deus, Ele não está interessado com essa dor, com esse sofrimento. Ele olha para você, olha para nós, já olhando a gente lá na frente, a gente maduro, crescendo espiritualmente, emocionalmente, como pessoa, né? É isso. E para a gente estar concluindo, né? Quero estar repetindo, né? Ore a Deus, né? Fale o que você está sentindo, né? E o que quer que Ele faça, né? Não se isole. Se você tem se isolado, força. Você está com dificuldade, que você precisa de ajuda, desabafe, chore, peça ajuda, e ajuda profissional se for preciso. Nunca desista, nunca para de lutar. Você não está sozinho, mesmo que pareça estar, mas nunca você está. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, o louvor vai estar tocando uma música, e você que está vivendo algum momento assim, parecido, um momento de tristeza, um momento de angústia, de agonia, momento de medo, algo tem te trazido pavor, algo tem te trazido teu coração ficar inquieto. Coloca a tua alma, coloca a tua vida agora diante de Deus. Mesmo se você tem pedido ajuda, pessoas não têm enxergado, não está vendo a tua dor, não está sentindo o que você está sentindo, mas o nosso Pai, Ele está te vendo, como sempre te viu em todas as tuas lutas. Ele está do seu lado, é dele que vai vir o teu consolo, a tua força, é Ele que vai te sustentar nesses momentos de luta. Sabe por quê? Porque Ele sabe, Ele já enxerga você lá na frente, sendo batalhas, e ainda mais podendo ser aquela pessoa que vai ajudar, que vai consolar outro. Coloque-se diante de Deus. Se você está com a sua alma inquieta, aquieta ela nesse momento, coloca ela diante do Pai, que Ele esteja colocando as tuas mãos sobre a tua vida, e que você saia dessa noite aqui diferente do que você chegou, que você saia mais leve,
Que você saia com essa paz no seu coração, que excede todo entendimento, e que Cristo Jesus venha guardar a vossa mente. Esteja colocando em oração diante desse momento. Aquele que está aflito, angustiado, Senhor, faça com que ouçam a sua voz, Pai. Senhor, aquele que está passando, Pai, por um momento forte de angústia, Pai, agonia, Senhor, doenças emocionais como depressão, ansiedade, Pai, síndrome do pânico, Pai. Senhor, traz a cada um, Pai, o teu refrigério, Pai. Envia o teu anjo, Pai. Leva a cada um, Pai, consolo, força, Pai. Todos que estão aqui, Pai, ouvindo a tua palavra, aqueles que estão ouvindo em suas casas, através das redes sociais, Pai, traz, Senhor, o teu consolo, a tua força, Pai amado. Que aquele peso, aquele aperto, aquela angústia, Pai, que a pessoa estava sentindo, Pai, não volte mais, Senhor. Que agora, Pai, ela sinta essa paz, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, Pai. Esse teu amor, Pai, que não tem como a gente medir, Pai, o tamanho, Senhor. Mas, Pai, o que a gente precisa, Pai, precisamos é do Senhor, Pai, é da tua presença, Pai. Eu oro, Pai, clamo pelo teu poder, pelo teu toque, cada pessoa que está aqui, cada família representada, Senhor, lares que estiverem vivendo problemas de doenças emocionais, Pai, que o Senhor leva, Pai, leva consolo, leva força, Pai, e que o Senhor dê força a cada um, Pai, para não desistir, e que venham lutar com as armas, com as ferramentas, como Jesus fez, Pai. Buscou o Senhor, Pai, orando, buscou não se isolar, desabafou, chorou, pediu o que queria, Pai, mas, Senhor, reconheceu a tua soberania, Pai, de que acima de tudo, que seja feita a tua vontade, Pai.
E Jesus também não desistiu, Pai. Ó Senhor, como a mensagem diz, Pai, teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Dai-nos força, Pai, que a gente tenha bom ânimo para estar lutando, vencendo cada luta, cada dificuldade, Senhor, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor, passar a palavra para estar nos entregando a bênção. Amém. Glória a Deus pela vida do Reginaldo, pela disposição de estar nos ministrando nessa noite, e por você que veio, por você que nos assistiu, e fica nesse desafio para a nossa semana. Assim como Jesus lutou contra a angústia, contra a solidão, escolheu naquele momento difícil estar perto de Deus, das outras pessoas, que nessa semana você também faça essa escolha. Escolha estar próximo de Deus, escolha estar próximo das outras pessoas. E eu não falo do contato por causa do tempo da pandemia, mas a gente pode estar próximo através de uma conversa, de uma mensagem, de vários gestos, e que nós possamos fazer essa escolha ao longo dessa semana. Se coloque de pé. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, abençoar a sua semana. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Obrigado por esse culto, pelos louvores, pela palavra, pela oportunidade de vivermos juntos esse tempo de comunhão. Deus, abençoe a cada uma que aqui está, cada lar, cada família aqui representada, Deus, nessa semana que se inicia, que a Tua presença nos acompanhe, Deus, e que a gente saiba, deixar que as outras pessoas também nos acompanhem, que a gente saiba dividir a nossa vida, que a gente saiba conviver e aproveitar esses momentos, assim como Jesus também soube aproveitar. Deus, esteja conosco, nos acompanhe, que a gente possa sentir e ter sempre a certeza da Tua presença ao longo dessa semana, hoje e sempre, Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. E que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e as ricas consolações do Deus Espírito estejam sobre as suas vidas e também sobre a vida das suas famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe e não deixe de desejar uma palavra de bênção a alguém que aqui esteja. Vai na bênção, vai na paz.